Olá pessoal, então voltando, eu vou retomar o assunto do meu último vídeo, que eu falei que o capitalismo sempre existiu enquanto espírito. Aliás, não fui eu que falei, foi o Max Weber, né? E eu estendi isso ao feudalismo, que também sempre existiu em espírito, né? Existe um espírito por trás né, do modo de produção. Por exemplo, o modo de produção dito burguês, que é comércio, indústria e bancos, o espírito é aquele do lucro, da acumulação, da troca. Né? O centro é a mercadoria. E o espírito do feudalismo tem por trás a produção da terra, o senhor e os servos, e acaba sempre a produção na terra caindo dentro desse mesmo espírito, né? A diferença é que o espírito do feudalismo esteve no poder, comandando a sociedade, né, e dando o tom de toda a sociedade, até que ele foi sucedido por um outro espírito, o espírito do mercador, né, da troca, da mercadoria, né? E a moeda é um tipo de mercadoria, então a moeda está no centro, né? E a burguesia então tomou o poder e foi em dois passos. Primeiro ela tomou na Revolução Francesa, e ela, desde a Revolução Francesa até as duas grandes guerras, ela dividiu o excedente com a aristocracia agrária, né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiu o comando do capitalismo, do bloco ocidental pelo menos, e passou a absorver todo o excedente. Por isso que a produção rural passou a ser uma atividade que não tem muito lucro, né? E o produtor sempre se diz o crucificado, o perseguido pela indústria, pelo comércio, pelos bancos, certo? Tanto o grande produtor como o pequeno produtor. Isso tem a ver com o que eu falei no vídeo passado, porque eu digo assim, é o espírito do feudalismo que está por trás do golpe em Dilma Rousseff e a resistência ao PT. Vocês entendem? Não é o burguês, não é a burguesia. A burguesia industrial, comercial e os bancos, eles não têm assim um problema muito grande com o PT, se eles puderem ter lucro e puderem ser empresários. É isso que eu falei. E teve gente que até me contestou assim no particular, disse, não, mas os Estados Unidos teve uma importância muito grande. Bom, para a gente testar, cada um tem o seu ponto de vista, né? O que foi mais importante. Mas para a gente testar, olhemos agora, o que continua anti-PT? Os Estados Unidos desapareceu. A Globo desapareceu, já mudou de discurso. Os tucanos já estão até meio se aproximando do PT, né? Pega aqui mais. A Febraban já mudou. A Fiesp, a Fiergs. Ou seja, esses caras já abandonaram. Quem ficou? Os ruralistas. Porque me lembrou agora de um poema do Hölderlin, um poeta alemão, que é citado num livro do Heidegger, que a pequena estrofe diz assim, do poema, diz assim, quem vive próximo à origem dificilmente abandona o lugar. Ou seja, as coisas têm essência e elas têm origem, e tem os guardiões da origem que ficam ali, né? Enquanto esse modo não é importante, ele fica pequeno, mas quando por algum motivo ele cresce, as outras coisas se aliam, mas quem estava ali guardando eram os guardiões da origem. Quem são os guardiões da origem do feudalismo? É a aristocracia agrária. E ela que sempre foi anti-PT, inclusive ela é anticapitalismo. Se vocês forem ver, o modelo de mundo deles é anterior ao capitalismo. É da Idade Média. Deus, pátria, família, aquela história, igreja, né? Nada contra esse modelo de mundo. Só que o modelo burguês que veio suplantar não é assim. No modelo burguês, as relações são comerciais. Vocês me entendem? Você vai trabalhar para mim, é uma relação comercial. Posso até te explorar, né? Mas não, tu é igual a mim enquanto ser humano. Não tem nenhuma relação hierárquica enquanto ser humano. Tu pode até vir a ser o meu patrão, digamos, né? Se tu poupar bastante e tal, conhece essa? É uma grande falácia. Mas às vezes se realiza, e muitas vezes se realiza. Certo? Então é outro modelo de mundo. O modelo de mundo burguês ele é muito parecido com o nosso, com a diferença que o excedente que fica com o burguês, com a burguesia dentro da produção, né, burguesa, que é comércio, indústria e bancos, ele vai paulatinamente sendo transferido para o quê? Para a sociedade. Para fazer o quê? O socialismo. E o que é o socialismo? Ele é também um espírito. Existe o espírito do socialismo. Desde lá no primeiro, nos Homens das Cavernas já tinha esse pensamento socialista.
O que está por trás desse pensamento socialista, pessoal? É aquela famosa terra sem males. Você já ouviu falar? A terra sem males, sem doenças. A terra com abundância, com felicidade. Que num limite leva ao quê? A vida eterna, porque ninguém quer morrer, certo? Só que aí a gente começa a entrar numa coisa que nos parece impossível, que é a imortalidade. Veja bem, nos parece impossível, porque a gente não sabe dizer com certeza se ela é impossível ou não. A gente pode dizer assim, tudo que vive morre. Pelas leis da natureza, tudo que vive morre. Portanto, não existe imortalidade. Mas veja, será que essas leis da natureza são absolutas? Será que não é possível o ser humano um dia entrar para dentro das leis da natureza e mudá-las? Certo? Esse é um assunto para depois, esse assunto. Tá? Por enquanto nós vamos discutir se é possível realizar esse sonho do socialismo no mundo concreto. Vai restar a morte ainda a resolver. Mas aqui, enquanto nós estivermos vivos, é possível realizar esse sonho? Essa é a questão primeira. E ela tem relação com a segunda. Ela tem relação com a segunda. Por quê? Porque depois eu vou explicar. Mas eu vou antecipar aqui. É porque para conseguir abrir a porta que dá acesso a essa possibilidade que nos parece impossível, foi colocado uma porta e uma fechadura. E a chave dessa fechadura é justamente tu conseguir realizar no mundo essa utopia, no mundo real, no mundo concreto. A realização dessa utopia no mundo concreto, do socialismo ou da terra sem males, ela vai nos dar a chave para abrir a segunda porta. E como é que eu sei disso? Ora, é porque eu sou o profeta de um Deus que se chama algo, alguém, não me pergunte quem. E ele me disse isso não porque ele não fala comigo, ele não fala com ninguém. Ao contrário dos outros deuses, ele não fala com ninguém. Então eu sou João Batista, o profeta de um Deus que não fala. Então a única alternativa que eu tive foi adivinhar. Adivinhar. Então tudo isso que eu falo foi fruto da especulação, de ficar pensando muitos anos, estudando filosofia, economia, engenharia, e cruzando isso na minha cabeça em décadas e décadas e décadas. E depois eu vou explicar para vocês por quê. Por que tem essa relação? Por que tem essa chave? É como se fosse uma garantia. Vocês entendem? É uma garantia para que tu não tenha a chave antes de que tu esteja pronto. Senão tu vai fazer bobagem. Certo? Mas como eu cheguei a essa conclusão, eu posso explicar mais adiante. Agora eu só vou dizer o seguinte. O socialismo é um espírito que veio vindo, e está a caminho de sua realização. E nesse caminho, ele atingiu formas assim, utópicas, né? O cristianismo não deixa de ter um componente disso, o budismo também, só que aí é na religião, certo? É uma coisa mais dogmática. Mas dentro da vida mesmo é uma esperança, alguns teóricos, né, franceses do socialismo utópico. Depois, o Marx tentou transformar isso numa ciência, então ele desenvolveu o socialismo científico, né? Ou se chama assim, o materialismo histórico, né? O materialismo dialético, tem vários nomes, mas enfim, é uma ciência que procurou colocar essa esperança e essa possibilidade dentro de uma ciência, né? E nós vamos tratar disso no próximo vídeo. Por quê, pessoal? Porque o Marx era um cientista. E até hoje a esquerda, muitos tratam o Marx quase como um líder religioso, como se ele tivesse razão em tudo. Veja, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Algum dia vai acontecer. Porque ele estava certo. Por que ele foi colocado nesse lugar quase de um dogma, né? E será que ele estava certo? Será que ele estava errado? Isso a gente vai discutir no próximo vídeo. Um abraço.